mãe imaginar que ia te trazer ao mundo, eu já sou, já era, sou e continuo. Aleluia. Aí, essa palavra vem para mim, para ti, essa noite, em nome do Senhor Jesus. Que Deus fala para mim e para ti. Ô Cléber, deixa eu te falar, ainda antes de tu se tornar pastor, eu também já era pastor, sou, ainda vou ser ainda. Em nome do Senhor Jesus. Aí Deus ele fala para mim e para ti, diante dessa campanha. Pastor, sabe por que muitos hoje na igreja ele não tem a bênção? É porque ele começa uma campanha e ele quebra. Você pode fazer uma campanha de um dia, aí não vem ninguém. Mas se você fizer de 3 dias, vem 1, 2, 3, igual o pastor falou. Deus ele curou 10, mas só um voltou para poder agradecer. Aí a palavra de Deus falou assim: antes de tu voltar para agradecer, todos os dias eu te coloco lá no teu celeiro. Você entendeu? E tu não agradece. A minha esposa ela veio aqui para poder trazer uma palavra, trazer um louvor. Ela falou uma palavra em nome do Senhor Jesus. Que quando Moisés foi determinado para poder tirar o povo do Egito, o mais difícil para Moisés, que a gente vê a história, a gente vê aqui mesmo a história, como que foi difícil para Moisés chegar ali e convencer Faraó a chegar ali e liberar aquele povo. Mas a Bíblia relata que ali saiu mais de 2 milhões de pessoas. Mas o difícil não foi Moisés carregar aquele povo direto ao deserto. O difícil foi Moisés tirar o Egito do povo. Porque o povo estava lá no deserto, Mateus, e lembrando do Egito, reclamando. É por isso que entra as valores, por falta de gratidão. E a palavra de Deus aqui, em Isaías, fala para mim e para ti, que nós não temos gratidão hoje. Sabe por quê? Porque ainda antes que tu for formado, eu já sou. Agora imagina, quando Deus ele vai e coloca no ventre da nossa mãe, para nós ser formados com perfeição. Todo mundo aqui olha aqui, está com perfeição. Ouve bacana, fala bacana, caminha bacana, enxerga bacana, mas esquece da presença de Deus. Esquece da presença de Deus. Esquece de agradecer a Deus. Irmãos, nós chegamos hoje numa data, tanto que o povo aproveita esses 4 dias de feriado para poder festejar coisa do mundo. Eu acho que nesse momento o povo do mundo eles estão o quê? Eles estão com o melhor gelo, eles estão com a melhor comida, eles estão com o melhor refrigerante, eles estão com a melhor carne. E nós na igreja nós deixamos de desejar, nós fomos o evangelista de Cristo. E nós deixamos, irmão, na época, um culto desse era para estar lotado de gente muito caminho. Sabe por quê? Porque mais de milhares de anos Jesus está sendo levado para morrer na cruz do Calvário por mim e por ti. Sabe por quê? Porque antes de nós vir, ele já era, ele estava morrendo na cruz do Calvário. Ele já sabia, missionário, que isso tudo ia acontecer. Ele sabia que o peso era tão grande. É por isso que ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque ele sabia que a dor, o peso ia ser tão grande. Mas ele chega no determinado momento, onde o qual o véu vai se rasgar de cima para baixo. E ali nós estamos livres para poder adorar, santificar o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele mostra nessa palavra para mim e para ti que não existe um bom a não ser Ele. Verdade. Que não existe um perfeito a não ser Ele. Que não existe um grandão a não ser Ele. Sabe por quê? Porque tudo é para Ele, tudo é em favor dEle, tudo é por Ele, tudo é por Ele, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não há ninguém que prega melhor, não há ninguém que canta melhor, não há ninguém que toca melhor. Deixa eu te falar uma coisa, tudo é para Ele, tu pode tocar, cara. O seu pior tocador de tecladista, mas se tu tocar, vai chegar lá, porque Deus ele não vai por fora, ele vai por dentro.
Deus ele não olha a qualidade, ele olha a perfeição. É por isso que Deus falou, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Aí ele vai criando tudo com perfeição. Fala assim, um mundo perfeito. Ei, eu vou colocar dentro desse jardim que é perfeito, um homem perfeito. Sabe o que acontece? Aí a gente acha que Adão, a Bíblia relata que Adão foi feito do pó. Ele lá de barro, deitado, desenhado, não pode descer nada, mas quando o Espírito Santo de Deus chega e assopra na sua narina, há uma perfeição. A alma, tudo perfeito, estava tão perfeito. Missionário, estava tão perfeito. O Adão caiu e Deus fala assim, esse camarada tem que criar algo para ele se preocupar. Aí ele deu uma anestesia, tira e vira a mulher. Aí cria a dor de cabeça de Adão, que veio a mulher. Então só fez comigo a mulher. Aí Adão teve que o quê? Já policiar, falar, não pode comer esse fruto, não pode isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Mas ali, no que era perfeito, já começa uma perseguição. Começa uma grande perseguição naquilo que Deus determina aqui. Ainda antes que houvesse. Mas o demônio ele chega ali e começa a barulhar na linguagem de hoje, Mateus. Começa a colocar coisa na mente. É diferente de hoje? Não. Hoje não é diferente, pastor, porque hoje vem um, vem outro, começa a colocar coisa na tua mente. Sai dessa igreja. Deixa eu te falar, eu falo sempre isso. Ô pastor, aqui não é não, é uma igreja de Deus, vou falar da minha. Aonde eu falo, eu pastoreio, não é minha não, é de Deus, mas aonde eu pastoreio. Se eu usando o instrumento falou assim, vai sair da igreja, por causa do pastor, nunca teve por causa de Jesus. Quem sai da igreja por causa do homem, nunca teve por causa de Cristo. A palavra é essa. E quando a gente fala isso, quem está lá acha que você está querendo ser. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Eu amo fazer a obra de Deus. Aleluia, Jesus. Eu amo fazer ela. E tem dia que eu quero chutar o balde, chutar tudo, eu quero abandonar. Mas cheguei no carro. Eu abandono aqui, até ali na porta. Quando cheguei no carro, o funcionário fala assim, eu não consigo. Sabe por quê? Porque está na veia, está no DNA. É nome do Senhor Jesus, eu não consigo. Eu olho para trás, eu vejo não só a obra de Deus, mas eu vejo uma perfeição que a tua alma precisa de um pastor, precisa de alguém que ama. E Deus está falando dessa perfeição. Aleluia, Jesus. Irmãos, ajuda o teu líder. Ajuda o seu líder. Eu amo esse filho, pastor, porque sempre eu tenho mais ou menos 3 anos, 4 anos mais ou menos, né? Irmão Cleitinho, na campanha, sempre que dá, eles estão lá tocando, nos ajudando, sempre que dá, eles me convidam, eles não me convidam muito não, porque mas eu falo direto para eles, eu tenho cuidado em oração, eu tenho cuidado em palavras, mas não sou perfeito. Perfeito é Jesus Cristo de Nazaré, que ele fala ainda antes que houvesse dia. Aleluia, Jesus. Eu sou. Não há ninguém. Quando nós cair na mão de Cristo, não há ninguém para tirar. Nós não temos poder, por isso que sempre eu vigio nessa parte. Porque tem pessoas missionárias ali, ó, que às vezes está passando pela mão de Cristo. Porque Deus, Ele é amor.
verdade, Jesus. Deus, ele é amor, ele é construído. E tem gente que está passando a mão de Cristo. E ai de mim se colocar a mão de Cristo para morrer. Já eu aí começo a fechar tudo. Porque eu estou querendo agir no lugar de Deus. Eu quero agir por Deus. Aí Deus fala assim: então tu quer ser eu vou fechar a porta da tua empresa, eu vou fechar aonde tu está agindo aí, eu vou deixar. Aí começa a agir de Deus na vida de um crente. Mas eu quero falar uma coisa para vocês: de campanha de libertação, é campanha da vitória. A palavra de Deus fala assim: agindo eu ao teu favor, quem impedirá de eu fazer aquilo que tu necessita e me pede? Ninguém. Deus, ele prova tanto que nos amou na Bíblia. Que quando marca, não tem mais esperança. Mas simplesmente o agir de Deus, ele fala: sai para fora, Lázaro. E ali acontece o milagre e uma prova de água que ele sangue. Irmão, nós temos que se preocupar com aquilo que nos afasta de Deus. Só tem uma coisa que nos afasta de Deus: é o pecado. O pecado nos afasta da presença de Deus. Pastor, quando eu peco? Todos os dias, todos os momentos. Não existe pecadinho nem pecadão, todos são pecados. Mas nós temos uma potência tão grande missionária, meus amados, e às vezes nós não usamos ela. Nós temos um poder tão grande, pastor, que às vezes nós não usamos ela. Que é o poder, sabe do quê? De arrependimento, de pedir perdão. De pedir perdão, missionário. Senhor, me perdoa. Eu todos os dias reconcilio com o Senhor. Antes de eu deitar, antes de eu dormir, eu falo: Senhor, eu quero reconciliar com o Senhor, porque hoje eu peguei várias vezes. Porque quando eu estou deitado, repousado para poder dormir, eu não sei se é o meu momento. Eu dormi. E se eu me reconciliar? A minha esposa, eu falo direto para ela: dormir, que nós temos que dormir juntinho, coladinho, e falar assim um de dentro do outro, porque nós não sabemos qual é o dia, qual é o momento, qual é a hora, nem qual é a noite. Sabe o que eu falo para Jesus? Senhor, se tu vier esta noite, me leva contigo. Aleluia. Leva com o Senhor. Me deixa aqui ver. E a palavra de Deus fala aqui para mim e para ti. De Deus, eu não tenho para mim, para ti, bem forte. Em Lucas 1,37 vai falar: aquilo que é impossível para mim, não é impossível para Deus. Aleluia, Jesus. Aquilo que é impossível para ti, não é impossível para Deus. O livro de Lucas, capítulo 18, versículo 41, vai falar de um certo cego que ele só ouviu falar de Jesus, que ele ia passar por ali. Então nós temos várias formas de aprovação do nome do Senhor Jesus. Esse cego ele não enxergava, mas a Bíblia relata que ele já enxergou. Porque a palavra de Deus fala aqui que eu volte ou que eu torne a ver. Ele não teve dúvida nenhuma, missionário, de falar aquilo que ele queria para Jesus Cristo de Nazaré, porque Jesus fala assim: traz o que queres que eu te faça, e eu torne a ver, o que eu volte a ver. E tem muita gente dentro da igreja, não tem que tem. Para a nossa igreja tem muita gente. Mas o maior vai mandar lá também, senão o pessoal vai falar assim:
Não é desse jeito? Porque o povo ficava desfrutando para poder se afastar da presença de Deus. Não é, chefe? Ainda bem que o nosso tocador está aqui. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Quanto mais tentava barrar, ele gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali tinha dois obstáculos para aquele cego não conseguir a bênção dele. Primeiro, os que andavam com Jesus e tentavam parar ele. Segundo, a cegueira, porque ele não sabia de onde vinha. Mas ele sabia que Jesus estava. Jesus ia passar. Aleluia, Deus. E ele responde bem alto: o que queres que eu te faça? Que eu torne a ver. A tua fé te curou. Um crente sem fé, ele está morto. Verdade, Deus. A fé vem do quê? Do ouvir. O teu milagre, ele vem do quê? Do agir. Nós temos que agir. Nós temos que agir. Caminhando eu vou rumo a Canaã. Caminhando eu vou rumo a Jesus. Caminhando eu vou. Não tem obstáculo. Sempre eu falo isso na igreja, sempre eu falo isso. Todos os dias eu prego para multidões. Eu tenho dois funcionários que todo dia eu prego a palavra para eles. Aí Deus me dá um microfone, um púlpito e uma multidão que ele deu. Aleluia, Jesus. Pouco eu prego na nossa igreja, eu sou pastor dirigente. Dificilmente, acho que uns 3 meses eu não preguei no ano passado. Mas eu quero te falar, todos os dias eu prego para alguém. Hoje mesmo, agora 2 horas da tarde, eu estava pregando com um mestre de obra e um engenheiro. E ele falou para mim, na cara dura. E eu estava lendo essa palavra, na mente, meditando ela. Às vezes o pessoal fala assim: eu pastor só no celular, mas eu estou com a Bíblia aberta no celular. Pastor, se eu busco no celular? Não. Aquilo que eu tenho dúvida eu vou buscar. É a rede, é a fonte. Mas essa espada aqui, ela é o melhor caminho. Aleluia, glória a Deus. Ela tem mais de 8.000 profecias para mim e para ti. Nós só não recebemos misericórdia se a gente não buscar, se a gente não aprofundar. A palavra de Deus ela é tão poderosa e Ele é tão amigo nosso. Ele tem tanto ciúme, Ele tem tanto zelo de mim e de você, que assim aconteceu com Abraão no primeiro livro. Aonde já é impossível para Abraão ter o filho da promessa. Mas Deus profetizou que ia ter, falou que ia ter, e Abraão creu. Mas a promessa de Deus demora dali quase uns 5 anos para poder se cumprir na vida de Abraão. A promessa vem aos 75, chega ali a promessa ali aos 99, 100 anos. Mas tudo isso quando aconteceu, sabe o que acontece? Vem Isaac. Abraão fica alegre. Abraão é o melhor amigo de Jesus, Jesus é o melhor amigo de Abraão. Sabe o que acontece? Abraão esquece um pouquinho de Jesus. Isaac significa a graça, a alegria. Aí Deus se sente, irmão, um pouquinho triste. Falou para ele: então agora está empolgado só com aquela bateria, uma bateria nova, é só limpando o parafuso, esqueceu de mim. Não tira nem um minutinho mais para poder falar comigo. Aí fala: Abraão, eu quero o filho da promessa. Agora imagina, Abraão como um filho limpo, maravilhoso, já com 12 anos ali, entregar, sacrificar. Que dor Abraão ia ter, pastor. Vai chorando, mas obedece.
Ele poderia muito bem, eu não vou obedecer. Mas Abraão tinha uma coisa, fé. Fé. E hoje nós temos que ter fé. A primeira coisa que nós temos fé, tem que ter certeza, é que nós vamos ao céu. Nós temos que ter certeza. Se Jesus voltar hoje, nós temos que ter certeza que nós vamos subir. Aleluia, Jesus. Eu falo direto. Eu não quero ganhar o mundo, mas eu não quero perder a minha família. Eu quero ser igual a Noé. A minha família tem que entrar no céu. Porque tem muita gente, tem muitos pastores missionários que estão preocupados com o mundo todo, mas estão perdendo a sua família, estão perdendo a sua casa. Jesus. E hoje eu trago essa palavra, às vezes assim, irmãos, Deus está mandando eu falar isso, Mateus, porque às vezes nós estamos preocupados com muitas coisas lá fora, trazer multidão, mas Deus quer saber a união dentro da igreja, é a tua família, porque aqui nós se tornamos uma família missionária. É serviço, igreja e casa. Às vezes a gente conversa, a gente conversa bem melhor na igreja, porque é onde o qual, quando nós chegamos, nós já chegamos cansados, querendo desmaiar para poder dormir, porque 5 horas da manhã o celular toca para a gente poder sair de novo para trabalhar. Aí eu sento, meu pastor, ele senta, um pastor, senta ali, aí nós ficamos ali até 1 hora, 2 horas da manhã conversando. Então a gente se torna uma família. Eu tenho certeza que aqui também não é diferente. Porque tem uns amigos, tem uns irmãos que é melhor do que parente. A gente convive melhor. Pastor, o que você está falando? Minha família tem inveja? Tem. Te coloco na Bíblia, assim foi com José. Quem jogou José no bolso? Irmão. Mas a resposta de Deus para José, a prepara um banquete, chama eles para poder comemorar. Aleluia, Jesus. Ei, não é porque teu irmão de igreja, não é porque teu irmão de sangue fez algo errado contigo, que tu tem que matar, crucificar ele, não, porque nós não somos justiça. Nós temos que perdoar. E eu estou essa palavra para mim, mas encheu o ferro. Nós temos um poder muito grande dentro de nós. E esse poder grande é liberar o coração, o perdão, seja lá quem for. O perdão, ele não só alivia a pessoa, irmão, mas como te alivia. Meu irmão, quando você libera, deixa eu falar para você está liberando algo que vai te soltar. Deixa eu te falar, quando Jesus foi crucificado naquela cruz, todo mundo achava que ele estava preso e estava morto. Jesus estava solto. Jesus estava mais solto do que todo mundo. Ele estava vivo e solto. Porque ele estava livre. Sabe por quê? Porque quando o véu se rasga, eu e você tem a liberdade de adorar e fazer o que quiser. Sabe o que acontece com Jesus? É pregar naquela cruz, está consumado. Nós temos um livre-arbítrio. Nunca mais eu sou escravo. Eu posso escolher, eu tenho o poder de escolher. Então nós estamos livres. Mas o que é isso? É o peso da cruz do Calvário. Porque Jesus e Deus determina, ainda antes que houvesse tudo isso, eu já sabia que ia acontecer. Ainda antes que houvesse uma criatura, eu já sabia que ia acontecer. Eu já sabia até que Judas ia me trair. Eu sei, eu conheço o teu andar, o teu deitar e o teu levantar. Eu só quero uma coisa,
a tua fidelidade, a tua intimidade comigo, para me poder liberar tudo aquilo que tu necessita e me pede.